Olá, boa noite. Estamos de volta com mais um programa Lei Maria da Penha. E hoje o programa ele é voltado mais para a mulher na figura da agressora. Como assim, capitã? Hoje eu vou falar sobre mães tóxicas. Mães que adoecem os seus filhos. Aquele relacionamento abusivo. Vocês lembram que eu falei que a violência doméstica ela envolve a convivência familiar e que não necessariamente o agressor tem que ser um homem, a figura, né, do gênero masculino. Pode ser também a figura da mulher, desde que a vítima seja uma mulher. Mas aqui, nesse caso em específico, eu vou falar da mãe tóxica, que ela pode adoecer também um filho, né? Porque os filhos também são vítimas diretas de lares abusivos. E hoje o abusador é a figura da mãe. Poxa, mas a gente está falando de Lei Maria da Penha e você está falando de uma mãe abusiva? Gente, existem muitas mães abusivas. Hoje eu estou aqui com a minha amiga, né, Vanessa. Vocês conheceram do programa, né, que a gente falou sobre o documentário lá da Maria da Penha. Vanessa, muito bem-vinda novamente. Prazer é todo meu. Doutora Vanessa, exatamente, psicóloga. E eu estava vendo ontem um documentário, não um documentário, mas uma notícia no Instagram sobre uma família, uma mãe de 8, se eu não me engano, ela tem um canal lá fora, nos Estados Unidos, e ela ganhava muito dinheiro, falando sobre a maternidade dos 8 filhos dela. Tipo, a família Doriana. Só que uma dessas crianças, um menino de 10 anos, conseguiu fugir pela janela do 2º andar, foi para a casa do vizinho, e o garoto estava com pés e mãos amarrados com fita adesiva. Então, descobriu-se agora, olha quanto tempo, mais de 20 anos, ela explorando a ideia de uma família perfeita, onde os filhos eram abusados. E esse é só mais um caso de tantos outros casos, né, vivenciados e não conhecidos. Exatamente. Histórias não conhecidas. Porque, geralmente, né, o filho ele fica refém dessa mãe, né? Ele se sente culpado, não é isso? Porque no caso da mãe histriônica, ela vai usar de vitimismo, né? E ela vai prender essa criança através disso, né? Você não fez isso, teria que ser feito desse jeito, você não me chamou para ir na sua casa, né? Isso no caso de um adolescente, já um jovem, adulto. Mas no caso de uma criança, ela vai usar de manipulação. Isso vai ser o combustível dela. Já no caso da mãe narcisista, ela vai usar do seu assim, a sua posição como mãe, né, de autoritária, né, de que sabe tudo, e tudo tem que ser conforme a regra dela. Entende? Esse ego ele é muito inflado. Então, ela vai sempre estar no controle, e isso sem trazer para ela nenhuma empatia. Nada. Ela é desse jeito, e essa personalidade, essa patologia, ela é dessa forma. Ela não gera nenhuma empatia, porque a dor, essa manipulação, é combustível para ela. Assim, hoje o assunto, gente, são mães narcisistas e mães histriônicas. Eu nunca tinha ouvido falar no termo mãe histriônica. Nunca. E pesquisando para falar sobre mães narcisistas, me deparei com esse termo. É um adoecimento afetivo, né? É um adoecimento em que jovens, crianças, dentro desse lar, é preciso que ele entenda como ele funciona, para que ele possa entender como é que essa mãe funciona também. E muitas das vezes isso não é dito. Ele não tem ciência. A gente está falando de uma criança de 6, 7 anos, capitão. Não. Então, não tem como essa criança ter essa percepção. É a partir das vivências e do amadurecimento, entende? E a busca dela de está tudo errado comigo porque ela faz isso,
Eu sou o culpado. Isso, ele vai procurar ajuda ou ela vai procurar ajuda. E é nesse conhecer sobre si, ela vai entender que aquela mãe é uma mãe doente. Então, vamos lá, gente. Eu preparei aqui uns slides, né, para a gente poder mostrar para as nossas telespectadoras, nossos telespectadores, o que é uma mãe narcisista. Bota aí o primeiro, por favor, Davi. O que é uma mãe narcisista? Né? O conceito, né, o que a ciência diz que é uma mãe narcisista. Não, o próximo. O próximo. Mães narcisistas. Eu achei essa imagem bem emblemática, né? A máscara. Não. Da mãe narcisista. O slide da mãe narcisista. Isso. É aquela mãe que apresenta narcisismo materno patológico. O perfil se caracteriza por ter opinião elevada sobre si, exigir admiração constante e crer que outras pessoas são inferiores. Por isso, gera comportamentos abusivos que prejudicam a saúde mental dos jovens que convivem com ela. Pode voltar. É isso mesmo, né? É isso mesmo. É nessa colocação mesmo. Entende? Entende que esse jovem ele vai nutrindo, porque, na verdade, espera-se que a mãe, né, essa figura materna, seja acolhedora. E a partir desse momento em que ele vai vendo que isso não vai acontecendo, vai havendo uma frustração nessa criança, nesse jovem. E ele começa a se culpar, se culpabilizar. Ele está errado, e não a atitude da mãe. É uma questão, assim, não é normal. É uma questão de que a gente acha que todas as mães são boas. Isso é uma questão cultural. A gente nasceu ouvindo que a mãe é o seu aconchego, é nela que você tem o seu colo, é nela que você tem um carinho. E você imagina quando isso não acontece? Como é que fica a cabeça dessa criança, porque nós estamos falando de alguém que não tem nenhuma capacidade para conseguir fazer o discernimento daquela emoção naquele momento. Então, a gente entende que a sua dor é muito grande com relação de não ser atendido naquela perspectiva de amor que aquela mãe pode trazer para ele. É muito difícil, gente, muito difícil. Eu vou botar o vídeo depois que a gente falar sobre os dois tipos, tá, Davi? Né? Só para a gente poder orientar aqui ao vivo, é assim, gente. A gente vai se encaixando, vai se adequando. Bota aí o próximo slide, por favor. Eu estou acompanhando aqui, que hoje eu estou com CEPA. Comportamentos comuns. A conduta das pessoas que sofrem desse transtorno pode variar, mas alguns sinais são bem recorrentes. Uma característica bastante percebida é a falta de empatia, aquilo que você já falou, né? A incapacidade de se colocar no lugar do outro ou de validar os sentimentos de terceiros, em qualquer evento ou situação. Necessidade constante de ser o centro das atenções, sentimento exagerado de autoimportância, né, que faz com que exija tratamento especial. Ela tem que ser tratada de forma especial. Exploração de terceiros, especialmente dos filhos, para obter ganhos pessoais, e a gente está vendo isso agora com a questão da Larissa Manoela, não é? Sinais de arrogância no modo de falar e fazer as coisas, preferência explícita por determinado filho, costume de fazer comparações entre pessoas, enaltecendo algumas para ferir outras, manipulação e chantagem para conseguir o que quer, sem pensar nos desejos dos demais. Fixação por fantasias de poder e jogos que a coloquem em um espaço de superioridade. Pode voltar para a gente, por favor. Então, essa questão de ser o centro da atenção, né? E eu vejo que essa questão de jogar um filho contra o outro, o que isso significa dentro da psicologia, né? Como é que fica a criança que cresce nesse ambiente? Quais são as consequências? A gente nota, né, e vê isso muito em clínica, são adultos jovens adoecidos mentalmente. Porque ela está sempre trazendo essa rivalidade dentro da casa. É uma casa que ela está em constante guerra.
entende? Porque ela se alimenta disso, entende? Isso é o combustível desse perfil patológico. Gente, mas é doente demais, né? E é possível que essa pessoa não tenha essa percepção de que ela está doente, porque ela não se vê como uma pessoa doente, é normal, porque você entenda que, dentro desse padrão, se eu não tenho empatia, eu não sinto a dor do outro. Eu posso posso botar fogo no parquinho, aqui colocando uma fala mais grosseira, mas para que todos possam entender que isso não me gera nada. Eu não tenho essa emoção, eu não consigo. E, em alguns casos, é a questão da rivalidade entre filhas, a mãe que quer ser melhor do que a filha, porque a gente está falando de ego. Eu preciso mostrar que eu sou melhor do que você. Mães que usam as mesmas roupas que a filha, e se a filha é um pouquinho gordinha, ela sempre sinaliza. Tem uma fala na psicologia que é a manipulação psicológica. Ela é Geslaud, tá? É a manipulação psicológica, aonde faz com que a pessoa perca o seu próprio self. A sua id, né? Exatamente isso. Entende? Então, a partir daí, dessa manipulação, ela começa a invalidar. Ela faz com que a pessoa, né, ela perca a sensibilidade do que é real e do que não é real. Entende? Então, vai muito nesse caminho de que ela é um jogo de manipulação. E como você sai disso? Eu não sei se já está na hora da gente falar de como esse jovem, de como essa jovem, ela sai. Se ela é jovem, ela passa a não dar tanto combustível a ela, informação a ela. Um exemplo, né? Se ela tem lá os seus 20 e poucos anos, ela faz curso, então, algumas coisas, algumas informações, ela vai deixar de passar, se não for necessário. Porque à medida que ela sabe das suas fraquezas, é ali que ela vai entrar e usar. Tá? Então, é por aí. Assim, eu sempre gosto de usar, né, os meus exemplos pessoais. Todo mundo sabe que, né, eu sempre falo aqui, a minha mãe, ela sofreu violência doméstica por muito tempo, e isso fez com que eu entrasse para a polícia, né, fez com que eu me brutalizasse para autodefesa, né? Quando a gente não sente tanto, a gente cria um muro, né? Absorvendo. A gente não absorve tanta dor. E eu acabei percebendo que, quando a gente saiu desse relacionamento abusivo, né, quando a gente passou a ser eu e minha mãe apenas, eu percebi uma cobrança exagerada de perfeição. Isso, ao longo da minha vida, da minha infância, sempre me foi exigido muito que eu fosse a perfeita. Eu não poderia errar em absolutamente nada. Na época da escola, né, era A, B, C e D as notas, né? Se eu tirasse A menos, era motivo para briga. Eu tinha que ser sempre A mais, né? Ou seja, 10. 10, 10, 10, 10, 10. E isso, na minha concepção, era preocupação de mãe. E, ao longo dos anos, eu só consegui ter essa percepção de que isso era uma manipulação psicológica com 40 anos de idade. Olha quanto tempo levou para que pudesse, né, você ter essa epifania, né, ter esse senso de que, caramba, eu estava vivendo num lar totalmente tóxico. Que é aquela imagem que é tão emblemática, né, da abertura, mas que fala tanto, né? E quantas vivem nessa mesma situação até hoje? Até hoje. Assim, é difícil a gente reconhecer que a nossa mãe é doente, que isso é uma doença. É difícil a gente ouvir coisas ruins são direcionadas para você. Você não serve para nada, você nunca vai ser nada na vida. E mesmo eu, hoje, não que eu seja grande coisa, mas eu conquistei muita coisa ao longo, né, da minha carreira. Mas nada disso tem validade.
Não. essa pessoa. Não. As suas conquistas. E uma das coisas, gente, assim, vocês sabem que eu me abro bastante, porque quando a gente dá o nosso testemunho, a gente valida a nossa fala, né? Eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro, o meu único carro, Godofredo. Te amo, Godofredo. Eu comprei ele, acho que tem 5 anos que eu comprei meu primeiro carro. E eu lembro que ela desdenhou de uma forma absurda. Para que você comprou um carro? Você poderia ter comprado uma casa. Mas não, você comprou um carro. Vai fazer o quê com o carro? Eu não entro nesse seu carro. Invalidação, né? Ela te invalidando a todo momento, né? Você crescendo, buscando um crescimento, buscando uma melhoria, porque o carro não é só seu. Né? O carro é da família, ela, né, ela poderia entrar, ela pode entrar, mas essa personalidade narcisista, ela vai muito assim, porque ela não sente. Então, ela te ferir é algo que para ela é como se ela estivesse abrindo uma bala, para ela não tem, entende? Tanta... não fere ela, não tem significância nenhuma. Ela vai trabalhar sempre assim, nesse sentido, essa personalidade, ela vai trabalhar sempre nesse sentido e ela não vai perder o foco, entende? De achar que, caramba, eu acho que eu magoei ela. Não vai ser assim. Não, ela nunca pediu desculpas sinceras. Porque a gente sabe quando a desculpa é sincera, é de coração, porque a pessoa não reitera, né? Ela não faz de novo. Né? Enfim, vamos para o próximo slide, por favor, que aí depois a gente entra com o vídeo. E aí é onde me deixou a dúvida, né? O que é uma mãe histriônica? O transtorno de personalidade histriônico caracteriza-se por uma excessiva emotividade e busca por atenção, que geralmente se manifesta no início da idade adulta. Essas pessoas geralmente sentem-se mal quando não são o centro das atenções e utilizam a aparência física para captar a atenção das pessoas e são facilmente influenciáveis. Explica para a gente, pode voltar, por favor. Explica para a gente o que é essa característica de uma mãe histriônica. Essa mãe aparentemente legal, porque o que acontece? Diferente da outra, né, que precisa se massagear o ego, essa não. Essa é aquela mãe que ela está sempre ali, mas trazendo aquele vitimismo. Sabe, se você não fez isso, você vai fazer isso com a mamãe. Entende? E o vídeo que você vai colocar vai explicar, vai trazer isso mais desmiuçado, entende? Sobre essa característica. Essa mãe, ela é uma mãe que ela busca sempre a atenção do filho. Meu filho, ele fez um almoço, ele fez um já. Poxa, mas você não chamou a mamãe? Ela não consegue entender qual é o lugar dela naquela relação. Ela nunca vai deixar de ser mãe, mas aquele momento não é um momento para que essa mãe esteja ali. E está tudo bem. E está tudo bem. Mas essa mãe histriônica, não. Ela precisa dessa bajulação. Entende? Com relação ao filho. É a mãe ou chantagista, filha, no caso. Chantagista, né? Ela vai estar sempre, vai fazer até um choro, vai fazer um drama, e daqui a pouco sua mãe está bem. É uma coisa assim, sabe? Eu vivi também num lar abusivo, onde, numa noite, nós fomos, houve aquele quebra-pau, e veio o carro, chamaram a polícia, fomos, e no outro dia... Quando eu cheguei do serviço, eu trabalhava na Demilos, fazia aqui uma pub aqui, né? Há tantos anos. E eu trabalhava na Demilos, quando eu cheguei em casa, ela estava ali deitada. Sabe? Aquela mãe que fez aquele drama, ele me bateu, aquela coisa toda, blá. E no outro dia ela estava bem ali, como se nada tivesse acontecido. Essa é a mãe, que ela vira em 365 graus assim. Ela está do bem, ela está ruim. Entende? Esse é o perfil, né, dessa mãe histriônica. Eu vou fazer umas perguntas para você, porque eu preciso. Esse programa hoje é para mim. Bota aí o próximo slide, por favor, antes da gente entrar no vídeo. Os comportamentos mais comuns. Desconforto quando não é o centro das atenções.
Comportamento inadequado com outras pessoas, caracterizado frequentemente por uma abordagem sexualmente provocante ou sedutora. Superficialidade, mudanças rápidas na expressão das emoções. Utilização da aparência física para chamar a atenção. Recorrência a um discurso excessivamente impressionista, mas com poucos detalhes. Expressão emocional exagerada, dramática e teatral. Facilmente influenciável pelos outros ou pelas circunstâncias. Além disso, as pessoas com esse transtorno de personalidade costumam considerar os relacionamentos mais íntimos do que realmente são. Pode voltar para mim e já deixa o vídeo no ponto do play, tá? E aí, a minha dúvida é a seguinte. A minha mãe alterna nesses comportamentos. Eu lembro, antes de eu cortar esse vínculo de dependência emocional que a gente, né, levava há bastante tempo, ela me ligava de 5 em 5 minutos. Eu saía para trabalhar, estava de serviço 24 horas, ela me ligava aos prantos, dizendo que estava morrendo de saudade de mim. Querendo atenção. Que ela não ia sobreviver àquela noite se eu estivesse de serviço. Eu tinha, vem em casa almoçar, vem em casa jantar, dorme em casa, minha filha. Eu não vou ficar bem sem você aqui. E aí, no dia seguinte, lapada. Eu não prestava para isso, eu não prestava para aquilo. E essa alternância de humor, onde, na rua, eu sou a filha perfeita, maravilhosa, e em casa eu não sirvo para nada. Então, eu nunca sei quando ela está no momento narcisista ou quando ela está no momento histriônico, ou se pode, né, flutuar alternar, entre esses né, dois comportamentos. Sim, pode sim. Entende? Isso se torna mais legível, a gente consegue ler, fazer a leitura disso, quando essa pessoa se torna, é o que você agora pode detectar, ela se torna um perigo para ela mesma. Sim. Então, esse é o momento em que você consegue fazer ali aquela leitura de que alguma coisa não está indo bem com aquela pessoa. Então, é possível? É possível, sim, alternar, né? Ter essas duas patologias, ou até mais, né? Infelizmente, entende? E você só consegue, né, volto a dizer, entender que algo está acontecendo ali quando essa pessoa se torna um perigo para si mesma. Se já está acontecendo isso, é possível que ela tenha, sim. E esse tipo de mãe, ela é responsável, em sua grande maioria, né, pela falência de muitos casamentos, não é isso? Porque era o que nós estávamos conversando lá anteriormente, né? Quando você vive dentro de um ciclo, dentro de uma casa onde há esse tipo de personalidade e que gera violência, muitas das casas, né? Você imagina, você está tendo ali como uma figura, como uma representatividade, algo que no futuro você vai fazer esse padrão de novo, você vai reproduzir esse padrão. E aí você vê muitas jovens que, por um lado, não querem se casar porque têm medo de relacionamento, ou outras que se casaram e se tornam refém. Porque ela viveu refém o tempo todo dessa mãe, desse pai abusador. Então, ela já consegue conviver com aquilo e muitas das vezes não consegue sair daquele relacionamento e ciclo vicioso. Então, é possível, sim, você promover ali uma mãe histriônica ou uma mãe narcisista, você promover ali futuramente uma jovem que vai ser infeliz nas suas relações. E até do rapaz, né? E até isso, eu digo assim, na questão de gênero aberto aqui, entende? Porque ela se torna totalmente invasiva, né, no relacionamento. Ela não consegue ter limites. Não consegue ter limites. E aí, a nora, no caso, ou até o genro, né, eles não conseguem entender. Tudo entra no pacote, né? Essa família, ela vira um adoecimento. Família disfuncional. Disfuncional. Ela vira um adoecimento. E até você entender até onde é o seu limite, e aí mais para frente vai fechar direitinho sobre esse assunto, sobre você conhecer mais sobre si. Você só vai conhecer essa personalidade uma vez que você tiver o autoconhecimento de si mesmo.
ou de si próprio. Difícil. Através do quê? Da terapia. Terapia. Porque você vai chegar e vai num set terapêutico, você vai começar a conversar, né? E toda aquela anamnese, todo aquele chamado ali para saber como é que você funciona. E aí vai ver, ah, não, meu pai era assim, minha mãe era assim, logo eu sou assim. Entende? Então, é um ciclo vicioso e que precisa ser quebrado, que precisa ser entendido primeiramente, precisa ser entendido. Você precisa se conhecer para você poder lutar e se afastar de uma mãe tanto histriônica quanto narcisista. Mas como assim? Como é que eu vou me afastar da minha mãe? Separando os limites. Até aqui ela pode saber, aqui ela não pode, porque você entende que a mãe narcisista, ela quer ter o controle, então ela é invasiva. A outra, ela vai ser vitimista. Então você acaba dizendo tudo porque, não, se eu não falar, a mamãe vai ficar chateada comigo. Exatamente. Eu tenho que ir para casa, porque senão minha mãe não vai deixar eu entrar, minha mãe vai... Enfim. E a gente acaba replicando comportamentos, autoestima baixíssima. Baixa, né? Porque você não sabe aonde está você. Quem sou eu? E essa questão do autoconhecimento é algo muito profundo, porque quando você se perde desse seu self, né, na questão dessa manipulação psicológica, você vai se perdendo de você mesmo. E como uma folha, você não consegue entender que existe uma borda ali. E depois da borda, não, eu não posso escrever, até aqui só. Entende? Então você vai perdendo o limite de você. E quando você não entende o seu limite, você libera para que todas essas toxinas entrem dentro de você. Façam parte da sua vida. Davi, dá um play no vídeo, por favor, para as nossas telespectadoras entenderem mais ou menos a diferença, né, desse tipo de mãe tóxica. A personalidade histriônica, ela difere um pouco da personalidade narcisista, porque no caso da personalidade histriônica, o histriônico ele quer atenção, não necessariamente admiração. Porque assim, o narcisista ele vai fazer tudo, uma mãe narcisista vai fazer tudo para você admirar ela, nem que ela tenha que criar mentiras, situações, ela vai ser maravilhosa e vai criar uma história para que você pense que ela é maravilhosa. A histriônica, não é admiração que ela busca, é atenção. E ela pode buscar coisas ruins para ter atenção, não interessa. Então, assim, uma mãe histriônica, ela vai fingir que está doente, ela vai simular passar mal, ela vai atrair a sua atenção despertando pena, autopiedade. Então, ela vai estar nisso. Mas, ao mesmo tempo, ela também é tóxica no sentido que ela se sente muito bem. Né? Então, ela está o tempo todo numa dramaticidade, num palco. Os afetos, os sentimentos são muito superficiais. Então, uma mãe histriônica, por exemplo, está falando com o filho, tá rindo, brincando, de repente ela saca que para chamar a atenção ela tem que chorar. Então ela fala, não, agora isso que você falou me abalou profundamente. E ela chora. Então ela tem um afeto, daqui a pouco chega alguém e fala, ai, fulana, chegando. Ai, que maravilha, vou trocar minha roupa, vou sair. Ela estava falando com essa filha, buscando aquela emoção. Quer dizer, são afetos muito superficiais. E são pessoas, o histriônico, ele está sempre querendo atenção. Então ele vai fazer de tudo. Chama para tudo para ele. Seja com fatos ruins, seja com fatos bons. Diferente do narcisista, que sempre vai ser uma coisa muito boa e você tem que agradecer. Né? Então, no histriônico, esse filho, além de tudo, vai ter culpa. Porque essa mãe vai botar assim, ai, porque você vai me abandonar. Eu estou passando muito mal. Eu estou nesse momento momento difícil, exatamente. Ao mesmo tempo, quando ela estiver bem, ela vai falar, não tire a minha alegria. Eu estou bem, você gosta de me ver mal. É você que me traz o problema. Exatamente. Então, tanto na personalidade narcisista quanto na histriônica, ser filho dessas duas personalidades é muito difícil e tem que ser informado. E será que consegue sobreviver isso, sair, se libertar disso? Só pelo autoconhecimento.
o autoconhecimento de si e o conhecimento de qual é aquele funcionamento. Porque, assim, o amor que se espera de uma mãe, com acolhimento, com carinho, com afeto, não terá, nem de uma nem de outra. Não nesse padrão tradicional que a gente imagina. Mas é importante que a pessoa perceba, através do conhecimento, que ela não é a provocadora daquilo. Nem do excesso dessa mãe que é maravilhosa, nem do sofrimento dessa mãe histriônica que quer o tempo todo atenção. E aí que ela começa a entender, que eu acho que é o grande entendimento da vida, é quando a gente nota que, independente de ter pai ou mãe, nós somos o universo individual. Você tem uma mãe dentro de você, tem um pai dentro de você, e que pode nutrir a sua criança. Isso talvez seja o grande aprendizado que as crianças, filhos de mães ou pais histriônicos, narcisistas e até psicopatas, é que se eles conseguem, através do conhecimento, entender que dentro deles existe essa mãe, existe esse pai e que ele pode se nutrir disso, aí eu acho que é a glória da vida, assim, porque aí a gente vê o que é ser um ser humano. O ser humano, ele é uma fração de tudo, né? Ele é uma fração de tudo que existe. Tudo que existe na natureza tem dentro da gente. Tudo que existe de papéis sociais, a gente também tem dentro da gente. Por isso que a gente pode ter empatia por uma pessoa, porque eu posso ter um pouquinho de você dentro de mim e posso fazer isso para melhorar minha relação. O grande problema dessas crianças é que elas, de fato, precisam de alguém que diga isso, né? Tipo assim, olha só, a sua mãe, não é que ela não te ame, ela não sabe amar do jeito que você esperava e queria que ela te amasse. Expectativa. E aí também essa coisa de um distanciamento é necessário, até para que o filho possa olhar para essa mãe e falar assim, no fundo, eu tenho pena dela. Porque, assim, ela não ama ninguém, ela quer aquele aplauso. A outra pessoa, ela quer atenção. Nem que ela tenha que se jogar no chão, adoecer para ter essa atenção. Então, no fundo, dá um pouco de pena desse ser humano que não está se desenvolvendo para a transcendência. E é isso, gente. A gente estava conversando aqui, né, enquanto o vídeo estava passando, quantas mulheres não passam por isso? Está dando eco aqui. Desliga o som. Está dando isso. Ao vivo, gente, é isso. Quantas mulheres não estão passando por essa situação hoje? Né? E eu lembro, e aí a gente vai acessando caixinhas na nossa memória. Eu apanhei na escola por causa da minha mãe. E eu me sentia responsável. Não, eu tenho que defender. Ela é minha mãe. Ninguém pode falar nada da minha mãe. Eu sou o bastião de defesa dela. Codependente, né? Porque a minha mãe sofria violência doméstica, eu, filha única, ela perdeu meu irmão em decorrência de agressões, então eu era obrigada a defender a minha mãe e a aceitar tudo dela, porque ela era vítima. Hoje eu vejo que eu também fui vítima, não só da violência praticada pelo meu padrasto, mas, posteriormente, das violências praticadas por ela. A minha mãe nunca me abraçou. A minha mãe não conseguia ter essa empatia com a minha dor. Até hoje. Né? Ela não fala que me ama. Ela fala na rua que eu sou o centro da vida dela. É uma dependência emocional muito grande. Mas, para mim, ela não consegue falar. Para mim, é espinho. Na rua são rosas. Porque ela precisa dessa necessidade de ser, como ele coloca aqui, né, de ser o centro das atenções. Isso. Né, que aí é o próximo slide. Bota aí o próximo slide. Características em comum desses dois tipos de mães. Né? Necessidade de ser o centro das atenções e ser aprovado e reconhecido pelos outros, né, como uma mãe perfeita, maravilhosa, exemplar, a que cuida.
a que fornece, a que está sempre ali. Então, isso é que é passado para os outros, né? E dentro de casa existe uma outra realidade. Uma história não contada, uma história não escrita, né? Não é assim, peraí, está faltando aqui. Não é dessa forma. Mas essa personalidade vai mostrar lá fora que ela é a supermãe. Dramatização. Aí não precisa nem voltar para o slide, não, que a gente vai falando aqui num bate-bola. Dramatização. As duas patologias, elas se utilizam do drama. Exato. Exato. A dramatização da mãe, que está sempre ali se vitimizando, e a dramatização da mãe que você não conseguiu atingir aqueles padrões. Então a expectativa né, da narcisista, entende? Então essas duas patologias têm isso em comum. Autoestima baixa. Como que pode uma pessoa narcisista ter uma autoestima baixa? Até parece até contraditório, né? Porque se ela gosta ela tem um ego inflado, como pode ela ter uma baixa, né, autoestima? Mas à medida que ela só se satisfaz quando ela deprecia o outro. Exatamente. É o bulinador, né? Entende? Então é dessa forma que ela se caracteriza. Ela só se sente grande quando ela diminui alguém. Então, isso é uma baixa autoestima. Né? Eu não sou suficiente para poder ser, então eu diminuo aquela pessoa e aí eu estou acima. Gente, é doentio isso. Falta de aceitação em meio à frustração. É interessante você dizer isso, eu vou te cortar só um pouquinho, porque lá no início da sua fala, né, você estava falando que, né, poxa, né, as suas conquistas do carro. Então, o que parece, né, o que nos parece, é que essa mãe, pelo fato dela não ter conseguido, eu diminuo aquilo que você já conquistou. Vai bem nesse caminho. É triste dizer isso, porque não é isso que você espera da pessoa que você ama e que você acha que está te amando, que te ama, né, sua mãe. Não é isso que você espera. Mas muitas das vezes é essa situação. Ela é uma pessoa extremamente frustrada por não ter conquistado. Né, e ela frustra a expectativa daquele que conseguiu. Porque você se sente uma frustração. Você falou de um carro e você se sentiu. Nossa, mas caramba, então. Poxa, podia ter sido menos. Caramba, eu teria até economizado. Você começa até a pensar que eu não deveria ter comprado o carro. Deveria. Você entende como é que é muito? É como se fosse uma manipulação, como se fosse, não é uma manipulação psicológica, mas muito bem arquitetada. Porque ela faz você imaginar que tudo aquilo que você conquistou não era para ser. Para que tudo isso? É a invalidação do ato, né? Invalidação. Calúnia de pessoas que competem por sua atenção. Nossa, eu vivencio isso hoje. Até não é para me sentir envergonhada, não, porque hoje eu entendo que aquilo que ela me oferece não me pertence. Eu já falei isso para ela. O que você está me oferecendo, eu não aceito, porque isso é seu, não é meu. Então, eu não aceito. Guarda para você. Mas é complicado, né? Mas é muito real. Muito. As pessoas que te elogiam, ela te deprecia. Não, mas ela não é isso tudo, não. Não. Mas aí o interessante... Vocês não sabem a verdadeira ela. E aí o interessante é aquele autoconhecimento de si. Aquilo que a gente falou lá no iniciozinho, lá no meio da borda. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei quem eu sou, eu sei os meus limites, eu sei as minhas fragilidades. E quando você reconhece isso, você transcende. Porque você conhece os seus pontos altos e os seus pontos baixos. Então, isso, num exercício diário, que você só vai descobrir isso lá, né? Muitas pessoas morrem sem se descobrir, né? Sem se conhecer, mas é a partir daí que você vai anulando
essas frustrações que as pessoas vão colocando, depositando em você. Porque são inverdades. E isso gera doença, né? Exatamente, um adoecimento mental. Não, é? físico mesmo. E físico, a gente acaba, são as porque tudo aquilo, psicossomáticas. exatamente, tudo aquilo que você vai internalizando, né? E aí a gente fala da terapia cognitivo-comportamental, e tudo aquilo que eu internalizo, isso vai gerar uma emoção e um comportamento que pode ser, né, de parte de cunho fisiológico, né? Então, tá tudo isso envolvido. O próximo é dificuldade excessiva frente a críticas ou desaprovações. Então, as duas patologias não aceitam críticas e muito menos desaprovação. Ela está sempre certa, né? Ela está sempre certa. É incrível, gente, como as coisas elas vão se encaixando assim. Hoje eu tenho mais consciência disso, né? Um exemplo clássico: o meu cachorro ficou doente e por besteira. Eu não lembro o que foi. Aí eu levei ele no no veterinário, e ele passou um remedinho, né, que tinha que dar, não sei se era verme ou alguma alergia, alguma coisa assim. E ela simplesmente jogou o remédio fora, porque ela sabia mais que o veterinário. Não, esse remédio não serve, tem que ser esse aqui. Mas como assim, né? Aí eu lembro que eu virei para ela e falei assim: depois você me mostra o seu diploma de veterinária. Porque como é que você pode saber mais que uma pessoa que estudou? Porque eu sei. Ou seja, não aceita crítica. Não aceitam. Porque eu estou sempre certa. Uhum. Se vitimizar constantemente, né, isso eu percebo, e chantagens emocionais para despertar simpatia. Né? Aquele momento em que ela precisa fazer algo para ter atenção e para mostrar que ela é uma pessoa totalmente dócil, amigável. Então, ela se utiliza desses artifícios para poder trazer atenção para ela. Bota o próximo slide aí, a diferença de um e outro. Acho que, se não me engano, é o último slide, que aí a gente finaliza num bate-papo aqui. Diferença entre o narcisista e o histriônico. O narcisista, ele tem um senso inflado de autoestima, isso a gente já viu aqui, grandiosidade e necessidade por admiração para passar uma visão de absoluto e perfeito. Já o histriônico são comportamentos exagerados e expressões de emoções excessivas, preocupação excessiva com a aparência e dramatização para manipular as pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças e o que a gente, no caso, eu que passo por isso, você que passou por isso, e com certeza alguma das nossas telespectadoras estão passando por isso ou já passaram. E para quem se enxergar numa situação dessa, o que fazer? Bom, primeiro de tudo é a dosagem de informação. Se você vive num lar adoecido com pessoas, né, com esse tipo de personalidade, você entende que tudo aquilo que você traz vai ter um sentido para ela. Nunca vai ser bom o bastante, porque essa pessoa ela quer te diminuir, né, e ela quer fazer com que você se sinta nada. Então, primeiro de tudo, ela precisa dosar o quanto de informação ela vai oferecer para essa pessoa. E uma mãe tóxica, ou um pai tóxico, aqui a gente está falando de, né, questão de gênero, né, tanto faz um ou outro, você precisa se desvencilhar dessa pessoa. Primeiro, procurar ajuda, porque você entende que aquele lar que ele está disfuncional. Uma vez que eu entendo que esse lar está disfuncional, e aí fica a dica de tudo que a gente já falou aqui, de tudo que a gente já mostrou aqui, para você que não tinha essa percepção, que não entendia como isso funcionava, e que hoje, através dessa plataforma de informação, você vai, a partir daí, procurar uma ajuda. Por quê? Para que você não se torne uma pessoa doente, porque isso vai se somatizando. E isso pode trazer feridas não só psíquica, mas física. O câncer, por exemplo, exatamente, né? Isso. Entende? Muitas mulheres desenvolvem câncer de mama, câncer de estômago. Isso comprovado. A ciência está aí, existem artigos que vão comprovar isso que nós estamos falando aqui, e eu acredito que a Índia vai
Nós vamos trazer mais sobre isso, vamos orientar mais as pessoas, mas, a princípio, se você se encontrou em algum desses casos, procure ajuda psicológica. Procure apoio para que você possa se desvencilhar dessa casa tóxica, desse relacionamento tóxico, que pode ser, é de cunho afetivo, né? Isso pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser sua tia, né? O lugar onde você está. E procure ajuda, procure sair dessa situação, porque essa situação vai trazer adoecimento para você. Não, e isso gera também a possibilidade, aí a gente volta a falar, né, do relacionamento abusivo, dessa menina crescer e se envolver em relacionamentos abusivos em decorrência dessa mãe. É porque ela normaliza. Sim. Ela normalizou essa situação. Então, quando ela se depara com um relacionamento tóxico, ela fala, não, eu dou conta, eu já vivi lá atrás. Ou então, eu mereço isso. Nada mais. Porque a crença dela, e aí a desconstrução de paradigmas, de crenças, é muito importante que você procure apoio para que você possa entender que o que aconteceu lá não vai determinar o seu presente agora. Que existe uma pessoa, né, ali que quer sair daquela situação e quer mostrar o seu potencial, que quer trazer essa mulher que está fragilizada em casa, que acha que não vai acontecer nada e que ela já sofreu demais e que tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Você pode ser aquilo que você quiser ser. A partir do momento em que você tiver a consciência de que você precisa procurar ajuda para conhecer mais sobre si e crescer e florescer, porque eu acho que é isso. Porque essa mulher, esse jovem, essa criança, ela está adoecida e ela perdeu o self dela, ela não sabe quem é ela nessa situação. Então, ela precisa, né, de ajuda. E a informação é que vai trazer o esclarecimento, é que vai esclarecer. A partir do momento em que você sabe o que é uma mãe histriônica, o que é uma personalidade narcisista, você vai entendendo que aquilo que você vive dentro de casa não está certo. Espera aí. Não é uma cobrança normal. Não é normal. Espera aí, eu acho que eu estou me vendo aqui. Opa, então eu vou procurar. Se você é adulto, é jovem, né, já tem uma certa idade. Infelizmente, crianças... Eu ia tocar nesse assunto agora, né? Quando é uma criança, quem tem essa capacidade de perceber o que fazer, né? Quando é criança, e aí vai pelo mecanismo que você tem feito esse trabalho maravilhoso nas escolas. Obrigada. Essa conscientização de que os professores fazem parte da rede de proteção. Exatamente, que é um trabalho multidisciplinar e que precisa do apoio de todos. Então é essa mobilização. Porque quando você traz um tema desse na escola, opa, peraí, eu estou vivendo isso em casa. Então você trouxe o conhecimento. Uma criança que se mutila. E essa criança vai chegar até ali, aquele corpo docente, e vai dizer, olha só, a tia falou uma coisa ali que... Então a gente está me fazendo mal. Exatamente. Eu preciso falar. Então é por esse caminho, porque com criança vai ser difícil. A gente está falando aqui, mas será que tem alguma criança nos ouvindo? Então esse trabalho que você desenvolve e que tantos outros desenvolvem é necessário para a conscientização, para que a gente possa fortalecer e trazer jovens com maturidade e com saúde mental. Exatamente. A gente está no Setembro Amarelo, um mês de conscientização da saúde mental. Quantas mulheres e crianças, jovens, têm tirado as suas vidas? Exatamente. Por conta de depressão, né? E as pessoas não entendem, não olham para trás. Exatamente. Será que é um lar doente? É um lar tóxico? Exatamente. Por isso se torna tão pertinente nós falarmos desse assunto que comove, move, né, tantas pessoas. E você, como tantas outras mulheres, plural, que tem trago essa fala, tem trago mesmo essa conscientização da violência doméstica e que esse tipo de assunto abrange também, tá? Então é necessário que a gente continue falando. A gente tem que falar, né? Exatamente.
Exatamente. A gente tem que falar. E já me sinalizaram aqui que faltam 4 minutos. Você quer dar alguma consideração final? Não, eu acho que o que a gente falou aqui é o bastante para a conscientização. Nós ainda vamos trazer mais. Gratidão pela oportunidade. E é isso que nos move, é isso que nos motiva a estar de pé todos os dias. É trazer informação, ajudar o outro e trazer uma qualidade de vida, tá? Para essas pessoas que precisam, para nós que precisamos. Porque quem acha que não precisa do outro já está com problema. Exatamente. E é isso, gente. Eu espero que esse programa hoje, né, tenha conseguido trazer uma luzinha, né, na vida de vocês, que possa traga um pouquinho de conhecimento de que se você está nesse relacionamento, se você vive algo parecido com isso, não é saudável, e que procurar ajuda, procurar terapia não é nada anormal, como diziam antigamente, quem faz terapia é maluco, né? Exato. Isso é preconceito, né? Então a terapia ajuda a se reconhecer, a entender que aquilo não é culpa sua. Exatamente. É do outro. As frustrações, né, as inconstâncias, os sentimentos ruins não lhe pertencem, não lhe dizem respeito, e você só recebe se você quiser. Exatamente isso. Né? E é isso, gente. Espero que tenha conseguido alcançar o seu objetivo. E eu finalizo com todas as noites. Não permaneça num relacionamento abusivo, seja do seu parceiro, seja da sua mãe, né? Porque tudo que te desmerece, te desqualifica, é algo ruim. Então, você não tem que permanecer nesse relacionamento, por mais que ela seja sua mãe, seu pai, seu marido, namorado, não importa. É violência, você tem que denunciar, você tem que sair desse relacionamento enquanto você ainda tem sanidade e vida para isso. Então, juntas, nós somos muito mais fortes. Exatamente. Né? E a voz de uma é a voz de todas, e a voz de todas nós tem que ecoar, sendo a voz de uma única mulher. Exatamente. Obrigada, minha amiga, por hoje. Obrigada, você. E até a próxima, porque você vai vir aqui mais vezes. Não se Exatamente. preocupe. Muito obrigada por hoje e até a próxima sexta-feira. Obrigada, boa noite.